E vamos para mais uma aula de limpeza de pele completa. Fiquem aqui até o final dessa aula para que você acompanhe o passo a passo dessa limpeza profissional, uma limpeza de pele profunda. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e não esqueça de deixar o seu like. Nós vamos iniciar a nossa limpeza higienizando essa pele, é o primeiro passo. Já peguem papel e caneta para anotar todas as dicas que eu vou dar para vocês aqui nesse vídeo, que é uma aula super completa, um conteúdo muito rico em detalhes sobre limpeza de pele. Então eu vou aplicando em movimentos circulares, espalhando por toda a face. E nós estamos trabalhando hoje com um cliente masculino. E muitos me perguntam se é necessário retirar a barba para fazer a limpeza e não é necessário. A gente consegue trabalhar bem aqui na face, preservando a barba, tá? A única coisa que nós vamos higienizar muito bem, inclusive a região de barba, para que se caso tenha alguma pústula ou algum comedão que a gente vá trabalhar ali naquela região, que essa região esteja extremamente limpa. Então, por esse motivo, nós fazemos essa antisepsia antes do procedimento. Eu venho agora com uma gaze umedecida em água, lembrando que é água filtrada, e vou removendo todo o sabonete que nós aplicamos aqui. Essa pele é uma pele bem equilibrada em relação à água e óleo, tem alguns comedões abertos, mas é uma pele bem equilibrada, tá? Então, eu coloquei aqui um sabonete neutro, inclusive ele tem um pouco de ação calmante também, pode ser utilizado numa pele mais sensibilizada, e suponhamos que eu estivesse trabalhando em uma pele mais acneica, mais inflamada, eu poderia colocar um sabonete ou gel de limpeza que contenha ácido, né? Um salicílico, um glicólico, que já vai ajudar bastante. Agora nós vamos trabalhar a esfoliação. Eu vou utilizar um esfoliante físico, tá? É um creme esfoliante que tem esferas, tem sementes nesse caso. E para substituir o esfoliante, eu poderia trabalhar com uma microdermoabrasão, que seria o peeling de cristal ou peeling de diamante. Nesse passo aqui de esfoliação, se tratando dessa pele, que é uma pele mais resistente, eu poderia trabalhar com a microdermoabrasão tranquilamente. Suponhamos que fosse uma pele sensibilizada ou com rosácea. Nós não vamos utilizar esse esfoliante abrasivo e nem a microdermoabrasão. Nós vamos optar talvez por um esfoliante enzimático, que agrida menos a pele, tá? Porque uma pele mais sensibilizada, ela precisa de cuidados mais calmantes do que irritativos. Então, nós vamos aqui, olha, espalhando o esfoliante com o atrito das mãos aqui em movimentos circulares, olha, aplicando por toda a face, nós vamos removendo as células mortas. A gente vai trabalhando nesse extrato córneo, que é onde temos essas células da epiderme, e nós vamos retirar toda essa camada de célula morta, deixando esse extrato córneo mais fininho, desobstruindo essa pele, para que na hora da extração eu consiga fazer a remoção sem muito esforço. Então, nós vamos agora com uma gaze seca, lembrando que para a remoção do esfoliante, a gaze seca é melhor. E a gente vai tirar todo o resíduo desse esfoliante da pele. Então, eu venho aplicando aqui a minha gaze com algodão. Eu gosto de trabalhar com uma esponja, que eu abro a gaze e coloco 2 quadradinhos de algodão dentro dessa gaze e uso as 4 partes dela. Ela fica mais macia, porque se eu trabalhar somente com algodão, ele vai soltando aquele fio. E somente a gaze também, ela gera muito atrito sobre essa pele, ela é mais agressiva. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, montando essa esponjinha de gaze para remover todos os produtos que eu utilizo aqui. E vamos retirando com a gaze seca. Notem que eu também não apliquei muito esfoliante sobre a barba dele. É um lugar também onde ele não tem muitos cravinhos, eu já dei uma avaliada antes de começar a limpeza. E o esfoliante ele é muito difícil de remover quando ele está entre os pelos, né? Então, eu apliquei mais essa região onde nós vamos trabalhar com a extração. Agora sim, eu umedeço o algodão e venho retirando todo o resíduo que ficou do esfoliante. Então, primeiramente a gaze seca e depois a gaze úmida. Se você está gostando desse vídeo, se está fazendo sentido para você, não esqueça de curtir e compartilhar com alguém que também precisa saber dessas informações. É conteúdo aqui de graduação em estética que eu estou passando para vocês hoje.
Removendo aqui todo o resíduo do esfoliante, nós vamos seguindo com a nossa limpeza. Trabalhando, claro, que de forma delicada, estamos trabalhando com a face, é uma região mais sensível, uma pele mais fina em relação à pele do corpo todo, né? A pele da face, ela é sempre mais fininha, então a gente tem que tratar ela com mais generosidade. E agora nós já vamos diretamente para o emoliente. Eu estou usando um emoliente aqui em creme. E vou aplicar sobre toda a face. Esse emoliente a gente pode aplicar assim uma camada mais generosa, uma camada espessa. E ele vai ficar na pele durante 15 minutos. Então, a gente não vai remover, nós vamos aplicar e vamos aguardar os 15 minutos para a ação desse emoliente. Nesse processo agora, eu poderia trabalhar com o vapor de ozônio, ou poderia trabalhar com a máscara térmica, porém, esse emoliente ele já tem uma tecnologia que não é necessário trabalhar com nenhuma fonte de calor para ativar. Ele tem trieta também na composição. Então, eu vou aplicar uma camada espessa e vou deixar agir por 15 minutos. Nesse caso, eu não utilizei vapor e também não utilizei máscara. Lembrando que vapor de ozônio e máscara térmica eu evito também em peles muito inflamadas, porque onde há inflamação, há mais calor. E a gente coloca aquele vapor quente ou a máscara no rosto da pessoa, que a gente está fazendo? Aumentando essa inflamação, aumentando esse calor, podendo gerar aí na hora da extração um sangramento, né? E atrapalhar também o processo de extração, né? Piorar a questão da inflamação ao invés de melhorar. Então, olhem só, eu apliquei uma camada espessa e vai ficar por 15 minutos. Feito isso, agora sim, nós vamos começar a parte de extração e eu vou remover o emoliente da região onde eu vou trabalhar. Então, eu vou começar pela região frontal, região da testa, porém eu vou manter o emoliente nas outras áreas da face, só vou remover aqui onde eu quero trabalhar, tá, pessoal? Então, ele tem alguns comedões abertos bem pequenos. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas de forma manual eu venho aqui escorregando, tá vendo? Os meus polegares, né? Pressionando, eu vou dar um zoom aqui para que vocês consigam ver melhor. Olhem só, eu vou deslizando os polegares e esses cravinhos, esses comedões abertos, eles já vão saindo e vão ficando aí na pontinha da minha luva, tá vendo? Dos meus polegares. Como eu disse no início, já é uma pele muito boa, muito bem equilibrada. Essa pessoa já cuida da pele, ela já faz um protocolo adequado para cuidados diários dessa pele. Então, aqui é mais uma manutenção. Então, vocês não vão ver aquela pele cheia de comedões, inflamação, enfim, né? Uma pele mais madura e já bem cuidada. Então, a gente tem alguns comedões aqui, mas é uma limpeza de pele para uma manutenção mesmo. Eu vou observando, olha, por toda a face, né, dando uma esticadinha aqui no tecido de vez em quando para ver se eu consigo ver algum cravinho. E vamos deslizando os polegares para remover todos esses comedões abertos. Para quem não sabe, os comedões abertos são esses pontinhos mais escurecidos que ficam na pele, principalmente na região de testa, nariz e queixo, que são regiões mais oleosas, tá? As glândulas sebáceas que a gente tem na nossa derme, que é a segunda camada da pele, ela produz esse sebinho para ajudar a nossa pele no equilíbrio hídrico, lipídico, enfim, tem várias funções. E pode ocorrer esse desequilíbrio ou um aumento da produção desse sebinho, ele fica nessa pele em contato com o oxigênio, oxida e escurece. Então, a gente pode utilizar a limpeza de pele manual para tratar esses cravinhos, para remover e adequar o uso de um gel de limpeza, um sabonete para cada tipo de pele e conseguir fazer com que diminua a produção desses cravos, né? Diminuindo também o incômodo estético de estar vendo sempre esses pontinhos pretos, né, escuros na pele. Em algumas regiões, que talvez eu não consiga remover aqui com os polegares, eu utilizo a cureta. Pressiono aqui para remover. Eu não coloco muita força, nem muita pressão, nem nos polegares, nem na cureta, tá? Mas é normal que a pele fique vermelha, porque a gente tá com esse atrito aí do látex, né?
com a pele diretamente, então é normal que fique mais vermelhinha mesmo. É muito importante, pessoal, antes da limpeza de pele, a gente realizar uma ficha de anamnese contendo dados pessoais da pessoa e históricos de doença, alergia, investigar mesmo os hábitos de vida dessa pessoa, se ela ingere álcool, se ela ingere bastante água, se ela come adequadamente, né, uma alimentação balanceada, porque muitas dessas informações vão nos ajudar a entender o motivo pelo qual essa pele talvez esteja em desequilíbrio. Então, um bate-papo, né, uma boa anamnese antes do procedimento ajuda bastante até na escolha dos produtos para que ele cuide dessa pele em casa, né, e tenha sucesso aí no tratamento. A limpeza de pele também pode ser utilizada no manejo e tratamento de acne, mesmo inflamatória, e também é um bom procedimento para início de qualquer outro tratamento de pele, seja ele laser, microagulhamento, peeling de cristal, peeling de diamante, enfim, injetáveis. É sempre bom fazer a limpeza de pele, desintoxicar essa pele, limpar profundamente e também sentir e conhecer como que essa pele reage, né? Para indicar o melhor tratamento para cada caso. Lembrando que todos esses tratamentos, eles são muito específicos e personalizados. Não se passa o mesmo tratamento para todas as pessoas. Então, através da limpeza também é uma forma da gente avaliar o comportamento dessa pele diante de alguns procedimentos. E vamos trabalhando aqui região de zigomático agora, maçãs do rosto, onde temos aqui alguns cravinhos abertos, os famosos comedões abertos, que é o nome técnico. Então, toda vez que a gente vê esses pontinhos mais escuros na pele, são os comedões abertos. Quando temos aquelas bolinhas brancas na pele, eles são comedões fechados ou milium, né? O que diferencia um do outro é que o comedão fechado é o sebinho que fica embaixo da pele. Depois de desobstruir essa pele, a gente consegue remover esse sebinho e ele sai bem molinho. E o milium é uma lesão cística que sai uma bolinha mais endurecida quando a gente desobstrui e retira. Então, à medida que a gente vai conhecendo a pele, avaliando, a gente vai conseguindo diagnosticar exatamente, né, o que tem nessa pele e a forma com que a gente pode trabalhar para melhorar a condição dessa pele. Região do nariz, aqui geralmente é onde tem mais cravinho. E notem que eu vou removendo bem esse emoliente a cada região que eu vou trabalhar. E vou pressionar manualmente para remover também esses cravinhos do nariz. Eu consigo também trabalhar com anestésico tópico, né, em pomada, em algumas regiões como lábios, nariz, no momento da emoliência, né, quando a gente aplica o emoliente ali eu posso substituir esse emoliente por um anestésico tópico, lidocaína, né, ou anestésico que esteja aí dentro do que a esteticista possa trabalhar, né? Da porcentagem que a gente possa trabalhar. Porém, ele vai ajudar mais a melhorar a sensibilidade em região de mucosa, ao redor dos lábios, tá? E olhem só, a gente vai removendo todos os cravinhos. Uma limpeza de pele é para durar em torno de 1h30. Se for ultrapassar esse tempo, a gente remarca, né, outras sessões para retorno. Às vezes eu passo um pouquinho quando é uma pele que tem muita acne, né, mas fica entre 1h15 e 1h30, por conta de que tem o tempo de ação dos produtos, né? O tempo de ação do emoliente é no mínimo 15 minutos. E o tempo de ação de máscaras pós-extração entre 10 a 15 minutos também. Então, já são meia hora. Mas a questão da extração, que dura em torno de 20 minutos a 1h também, e o preparo dessa pele antes de tudo isso. Lembrando também que o processo de emoliência inclui a higienização, a esfoliação
E o creme emoliente, tá? Não significa que somente o creme emoliente é que vai fazer essa parte de emoliência. É um conjunto de técnica para que a gente consiga preparar essa pele e fazer a remoção adequada. Todo o material limpo, o uso de EPIs também é muito importante, que são as luvas, touca, máscara, enfim, tudo para proteção individual e para proteção do cliente também, tá? Em relação à contaminação. Muitas pessoas não levam a sério a questão de apertar acne, né? Pústulas, espinhas e cravos em casa, mas isso é de grande risco por conta de contaminação, pode ocorrer uma infecção, uma bactéria cair na corrente sanguínea e gerar problemas muito graves para a saúde. Então, não é recomendado que se faça isso sem os devidos cuidados. Por isso que a profissional que foi capacitada pode apertar as pústulas e acne, enfim. E a gente em casa, sem conhecimento e sem preparo, e o ambiente também preparado para isso, não devemos fazer de qualquer forma e trazer riscos para a saúde. A nossa pele é o maior órgão que nós temos no corpo e ela é um órgão que defende o nosso organismo interno de micro-organismos e fatores externos. Impacto, bactérias, fungos, ou seja, agentes infecciosos. A pele funciona como uma barreira para que esses agentes infecciosos não entrem, né, não adentrem ao nosso corpo. E quando a gente tem uma lesão na pele, essa lesão ela está aberta, então a pele ela não está protegendo ali naquela região, né? Esse agente externo ele pode ter contato direto com o sangue, né? Com o nosso organismo interno e gerar problemas graves. Então a gente tem que sempre manter a pele saudável, íntegra, né, e bem equilibrada em relação a óleo e água, né? Quando nós temos uma pele normal, uma pele hidratada, essa pele ela está cumprindo a função dela de defesa do nosso organismo contra esses agentes. Quando a gente tem uma pele sensibilizada, uma pele inflamada, com acne, o nosso organismo já fica exposto, porque ali, através dessa sensibilidade, né, essa agressão da pele, a gente pode ter o organismo, sim, invadido por agentes infecciosos, trazendo muitos problemas. E um dos fatores muito importantes para que a gente consiga manter essa pele em equilíbrio é a hidratação da pele, que começa de forma interna. Então, o que a gente ingere de água tem que ser o suficiente para hidratar e atender a todos os nossos órgãos vitais, primeiramente, que o nosso organismo ele é inteligente e é isso que ele vai fazer. E depois, o que sobra dessa água vai para a nossa pele. Então, quando a pessoa não ingere água suficiente nem para os órgãos internos, funcionamento de intestino, funcionamento de sistema urinário, a nossa pele ela fica seca, ela fica desidratada, ela sofre porque não chega hidratação nela. Então, a gente tem que beber a quantidade de água adequada para o nosso peso, para a nossa altura, para que essa pele consiga se hidratar através dessa água, né? Chegar aí de forma interna essa hidratação até a pele. E sobre cremes hidratantes, eles têm a função de umectação ou oclusão. Quando a gente aplica esse hidratante na pele, formando esse filme oclusivo, ele vai evitar que a gente perca essa água através da pele. Então, você vai ingerir água e vai aplicar esse hidratante tópico para que ele evite a perda de água da pele, ou com a função umectante ou com a função oclusiva. Lembrando que toda a nossa pele, ela tem a derme, a epiderme, que é essa primeira camada, e toda a pele ela tem o folículo piloso, em cada folículo ela tem uma glândula sebácea, ela tem uma glândula sudorípara, e essa pele, onde a gente tem os pelos, ela é uma pele que, quando acontece qualquer trauma, ela se regenera muito mais fácil do que a pele onde não temos esse folículo, né? Não temos essa glândula sebácea, como as mucosas, né? Palma das mãos, planta dos pés.
Então, no processo de regeneração da pele, de coagulação, também é muito importante, faz muita diferença nós termos esses folículos, esses pelos e essas glândulas que vão nos auxiliar também na regeneração dessa pele no caso de lesões, né, de traumas. E seguimos aqui com a nossa extração. Tem alguns pontinhos mais escuros aqui, mas são os pelos, né, da barba, que nós chamamos de pelos terminais. São esses pelos mais escuros, mais densos. E a nossa pele é toda revestida por pelos, né, que nós chamamos de velos. São pelos bem finos, muitas vezes a gente não consegue nem enxergar esses pelos. Mas eles estão aí, né, juntamente com a glândula sudorípara, sebácea, uma irrigação muito rica, né, nessa pele, para trazer nutrição para ela. Muitos vasos, né, capilares sanguíneos. Nosso sistema linfático também, que fica no nosso sistema tegumentar, que faz parte da pele. Então, a pele tem muita irrigação, recebe os nutrientes através da irrigação do sistema circulatório sanguíneo. E a pele também tem um poder de absorção. Ela é essa barreira, mas ao mesmo tempo ela permeia ativos, né? Então, quando a gente utiliza dermocosméticos ou até mesmo medicações, hormônios transdérmicos, essa pele ela tem a capacidade de absorver esses componentes, né? E vão, claro, diretamente para a corrente sanguínea, elas vão atuar onde deve. E por esse motivo também que nós devemos evitar produtos que agridam a nossa pele, né? Saber remover muito bem uma maquiagem, desintoxicar essa pele, porque a gente vai obstruindo, vai ocluindo, né? E essa pele, ela precisa ter esse poder de absorção, esse manto hidrolipídico, que é equilíbrio hídrico e lipídico, né? Uma pele bem hidratada, íntegra, não sensibilizada, sem lesões, para que a gente tenha esse corpo saudável. E nós também não podemos ignorar sinais que a pele nos dá, porque normalmente quando aparecem erupções cutâneas na pele, isso é reflexo do que está acontecendo dentro do nosso corpo. Então, em relação à alimentação, algum problema de saúde, a gente tem que estar atento. Questões hormonais. Então, a pele, ela sempre vai dar sinais de como está o nosso organismo, o nosso intestino principalmente, absorção de nutrientes, enfim. Tudo está interligado. Quando temos também uma pele muito inflamada, a questão de nutracêuticos, né, essas vitaminas, e a questão alimentar também tem que ser muito bem estudada e se evitar certos tipos de alimentos que possam piorar essa inflamação da pele. Todo esse trabalho em conjunto, nós conseguimos obter um resultado positivo, melhorando assim a inflamação, né, a questão de acne. A acne ela tem vários fatores, né? Primeiramente o fator hormonal e depois os fatores externos, exposição ao sol, medicações, alimentos, cosméticos, talvez não específicos para cada tipo de pele. Então, assim, vários fatores que podem desencadear a acne. Então, quando a gente estuda a anamnese e consegue encontrar aí a causa do problema, é muito mais fácil solucionar. A gente consegue direcionar para um tratamento específico. E nos casos de adolescentes que têm muita acne também, não sendo um grau de acne muito avançado, a gente consegue manter com limpeza de pele, com fototerapia para cicatrização, o home care, que são os cuidados diários com essa pele, né, com um protocolo aí cosmético, nutracêuticos e uma alimentação equilibrada, né, ingestão de água, enfim, fazendo todo esse procedimento, a gente consegue alcançar um resultado bom no tratamento da acne sem precisar apelar para medicações, a não ser que seja uma acne vulgar, né, uma acne severa. Aí sim precisa trabalhar em conjunto, dermatologista prescrever medicações para controle de inflamação. Agora nós vamos fazer a asepsia aplicando o aparelho de alta frequência. Basicamente é um eletrodo de vidro que vai conectado nesse aparelho, passa uma corrente elétrica por ele e ele libera ozônio na pele. Então ele tem ação bactericida, uma ação fungicida.
e vai evitar que inflame as regiões onde nós trabalhamos com a extração. Então, o pós é muito importante também para evitar a contaminação, a infecção. Eu apaguei a luz para que vocês consigam visualizar essa corrente passando pelo eletrodo. Eu fecho contato aqui no eletrodo com o meu dedo indicador, para não colocar diretamente na pele, porque pode ser que dê um choque, né? Então, a gente fecha o contato e coloca e vai passando por toda a face e as regiões onde nós fizemos a extração. Se houver inflamação, a gente coloca bastante também sobre as pústulas, que vai ajudar no processo de cicatrização também. Então, o ozônio é um poderoso aliado aqui do nosso pós-extração, né? Para realizar a asepsia nessa pele. Então, eu venho aplicando, eu fico aqui em torno de 10 minutos aplicando alta frequência sobre toda a face. Detalhe, anamnese é importante saber se a pessoa é cardíaca, se é portador de marca-passo ou se tem prótese metálica implantada na face. Nesses casos, o aparelho de alta frequência é contraindicado. Aí a gente pode utilizar no lugar do alta frequência uma loção tônica, né, que possa fazer essa asepsia. Um antisséptico. E vamos aplicando por toda a região da face. Ele ajuda a acalmar bastante a pele, melhorar um pouco essa vermelhidão. Feito isso agora, nós vamos escolher uma máscara. Nesse caso, eu vou aplicar uma máscara que ela é uma argila branca e é uma máscara iluminadora, ela equilibra a oleosidade da pele, rica em oligoelementos. Então, nós vamos aplicar sobre toda a face uma camada mais espessa também. E ela vai agir por aproximadamente 10 minutos. Ela é mais refrescante, é uma máscara bem gostosa. No caso aqui, se eu tivesse uma pele muito inflamada, eu escolheria também uma máscara biossecativa, com cânfora, com um pouco de ácido, que possa nos ajudar no processo de cicatrização também. Se fosse uma pele com rosácea, sensibilizada, eu escolheria uma máscara calmante, uma tilha, qualquer máscara que tenha agentes calmantes para aplicar e auxiliar nesse processo também, né? Para regeneração da pele, regeneração cutânea, enfim, a gente tem muitas possibilidades, muitos produtos no mercado. Eu sempre escolho por produtos hipoalergênicos de linha profissional. Então, a máscara, olha, não tem segredo algum. A gente vai aplicar e vai deixar por 10 minutos. Em cada fabricante também, né, eles vão colocar ali a quantidade de tempo ideal para deixar a máscara agindo. Depois desses 10 minutinhos, nós vamos remover com algodão e gaze também aquela esponjinha que eu havia falado desde o início, embebido em água. E vamos remover 100% desse produto. Quando se trata também de melasma, a gente pode trabalhar também com máscaras que tem um pouco de ácido clareador, ácido cógico, mandélico. Posso associar também a limpeza de pele, desde que não seja uma pele sensibilizada, é claro. Eu não apliquei a máscara sobre a barba também, não sei se vocês notaram, mas é um lugar bem chato de remover. E olha o viço que essa pele ganha, né? Ela fica muito mais saudável, com uma aparência muito melhor, uma pele mais luminosa. É normal que fique um pouquinho de marca, né? Um pouquinho vermelho. A gente acabou de ter muito atrito aqui com essa pele. A própria gaze, né? E o algodão atritando a pele aqui já faz com que ela fique um pouco mais vermelhinha. E vamos removendo toda a máscara. Para você que está com a gente aqui nesse vídeo até agora, não esqueça de curtir, tá? Se inscreva aí no nosso canal,
compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber dessas informações, a sua esteticista, algum profissional da área, ou até mesmo pessoas que desconhecem a importância de fazer uma limpeza de pele. E vamos chegando ao final da nossa aula. Eu espero que eu consiga ter ajudado vocês. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários e a gente vai trazendo novos conteúdos, dicas de cuidados de estética, né? E saúde, porque a estética está diretamente ligada à saúde. Como eu disse, a nossa pele, o nosso corpo, ele dá sinais, né? E nós temos que estar atentos a todos eles. Para finalizar aqui, eu vou utilizar uma vitamina C em forma de sérum, que ela é iluminadora, ela tem fator de proteção 30, que é o suficiente. Caso essa pessoa fosse se expor a muito sol, a gente poderia utilizar o protetor solar ou um creme hidratante, ou um creme regenerador, né, dependendo da pele, mas aqui eu optei em trabalhar com a vitamina C, que é antioxidante também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas. Muito obrigada pela companhia e eu vejo vocês na nossa próxima aula.